entendi essa questão do resíduo na caneca de plástico. Os judeus na antiguidade não comiam todos com as mãos no mesmo Posso prato? explicar, Elahá? Posso explicar? Pode. Seguinte, ó. A lei judaica diz o seguinte: essa caneca é de porcelana, certo? Aqui, quando eu esquento, hoje a gente entende isso, né? Quando eu esquento, os poros se abrem. Se eu estou tomando, por exemplo, leite, vai ficar resíduo, pode ficar resíduos muito pequenos dentro da caneca. Então, se eu quiser utilizar, por exemplo, nos poros da cerâmica. Então, o plástico que o Elahá usou se dá a mesma ideia. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento de metal, isso aqui é metal, por exemplo, e eu comi alguma coisa que não é kasher, ou de leite, ou de carne, o que eu vou ter que fazer? Eu coloco isso no fogo, até ficar vermelhinho. A hora que ficou vermelhinho, eu posso tirar e jogo na água gelada. Depois eu vou passar ela pela mikveh. Vou passar por um banho ritual de purificação. Se for de metal, eu consigo kasherizar. Se for de plástico, eu não consigo, porque se eu colocar fogo aqui, ele vai derreter. Então é isso que o Elahá quis dizer. Agora, na antiguidade, todos comiam com a mão no mesmo prato? Não, não necessariamente. Aqui, comer com a mão no mesmo prato significa o senso da proximidade. Você come com a mão no mesmo prato naqueles que você está próximo, naqueles que você está... essa expressão do evangelho para demonstrar proximidade. Então, pela lei judaica, tem muitos detalhes. Eu só expliquei algum detalhe, né, Elahá, disso. Álvaro, fala da caneca de vidro. Então, o vidro, por sua vez, ele não tem esse problema dos poros, exatamente. Então, ele também pode ser kasherizado com água quente. Ou, salvo engano, peraí, estou falando bobeira. Salvo engano, a lei judaica diz que o vidro você não precisa de kasherizar, porque ele não absorve os poros. Se eu não estou enganado, é isso. É isso, né, Elahá? O vidro pode. O vidro, cerâmica não. Só um detalhe, só uma curiosidade, já que a Flávia perguntou, quando o meu irmão vem de Israel para ficar na casa da minha mãe, ela tem que comprar sempre uma panela nova, porque a panela que ela usa, o meu irmão não pode comer, porque na panela que ela usa tem coisa que não é cachê. Exato. Então a panela não presta mais. Então minha mãe sempre tem que comprar uma panela. Ele está vindo, tem que comprar uma panela nova para ele fazer a comida dele. Aí a panela chega da loja, 0 bala, nunca ninguém usou, aí ele vai preparar a panela para ele comer. O que ele faz? Ele pega a panela, vira ela de boca para baixo, em cima da boca do fogão. E em cima, no fundo da panela, ele põe uma folha de papel. Isso aí. A folha de papel não pega fogo, a folha de papel está em cima da panela. Aí a panela esquenta tanto que o papel pega fogo. Quando o papel pega fogo, beleza. Está esterilizada. A panela está esterilizada, está pronta para usar. Aí ele precisa de levar isso para o mar, por exemplo, em Fortaleza, que seria o banho de imersão, de purificação. Leva no mar, mergulha, traz de volta. Então, por exemplo, você tem uma faca que você come carne. Sem querer, você passou no queijo. Você não vai jogar ela fora, você vai colocar ela no fogo, depois levar para o banho ritual, banho de mikve, imersão na mikve, depois você pode usar novamente. Então, eu comi kasher há muitos anos, Elahá. Vou contar uma história para vocês. Pode contar? Pode. Essa história é famosa na sinagoga. Eu já cheguei em sinagoga e ouvi a história, o rabino contando, e sem o rabino saber que isso aconteceu na minha casa. Quando eu era jovem, eu queria muito comer kasher. Eu queria muito comer kasher. Eu tinha 12, 13 anos, sei lá, 13 anos, acho. E meus pais, a gente morava no interior, era muito difícil, porque abate especial, comidas especiais, com verificação. Hoje em dia é muito mais fácil, você tem em todos os supermercados. Se você olhar
pegar alguns dos objetos que você tem em casa, vai ter símbolos. Eu sempre mostro para os amigos, ó, isso aqui tem inspeção judaica. São pequenos símbolos que um judeu reconhece. E aí eu queria, e eu lembro que eu estava numa viagem, eu falei para o Rabino, Rabino, queria tanto comer kasher, mas meus pais colocam um problema nas panelas, porque eram muita panela, aqueles jogos de panela, né, mais bonitos, tal, e não tem como fazer isso. E meu pai não, ele falou, pede para o profeta Elias que ele vai te ajudar. E eu fiz a prece, pedi para Deus, pedi para o profeta Elias, meu pai me liga. No dia seguinte, filho, você não sabe o que aconteceu. Cheguei em casa, fui ligar o alarme, ele estava ligado, ele estava desligado, a hora que eu apertei para desligar, ele estava desligado, a hora que eu apertei para desligar, eu liguei. Eu entrei e tocou. Eu subi, fui fazer minhas coisas, né, sobrado, fazer minhas coisas, tal, tocou o alarme, eu percebi, chegou de noite, eu fui fazer um mingau. Quando eu fui fazer o mingau, minha mãe estava viajando também, quando eu fui fazer o mingau, eu abri ali as portas e não achava panela nenhuma. Eu olhei a geladeira aberta. Fui ver o freezer aberto. A casa tinha alarme, a casa tinha cerca elétrica. Ele falou, você não acredita, entraram aqui em casa. Falei, jura, pai, o que roubaram? Falou, as panelas e as carnes. Não. O que não era kasher, levaram. A partir desse dia, meus pais passaram a comer kasher. Só kasher, né? Que absurdo. A comer kasher é a comida que segue essas... Inacreditável. Legal, né? Meu Deus.